Após 26 anos de impasse, então, agora temos um divisor de águas nas relações comerciais históricas entre Mercosul e União Europeia. O que muda para o Brasil e para o bolso do brasileiro com a conclusão do acordo? Vamos analisar, então, os impactos para a indústria, para o agronegócio e os efeitos geopolíticos com a criação da maior área de livre comércio do mundo, com o Alexandre Coelho, professor de Relações Internacionais da Fundação Escola de Sociologia Política de São Paulo. Bom dia, professor. Bom dia, Lúcio. Tá aqui. Bom dia, professor. Seja bem-vindo aqui. Obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. Professor, num cenário de crescente protecionismo, qual é o peso estratégico desse acordo? Olha, ele de fato tem um enorme peso estratégico, inclusive do ponto de vista geopolítico, né? Aliás, especialmente do ponto de vista geopolítico, porque a União Europeia, cada vez mais pressionada pelos Estados Unidos de um lado, China do outro, e a Rússia ali pelo leste europeu, ela se vê aí com esse acordo do Mercosul, a possibilidade de diversificar mercados e também mostrar que o multilateralismo ainda é possível. A mesma coisa para o Brasil, né? O Brasil hoje ele tem aí ele é o maior exportador, né, de commodities para a China. A China é o maior parceiro comercial do Brasil. E com esse acordo envolvendo o Mercosul, o Brasil também diversifica aí as suas fontes de investimento, de exportação de seus produtos. No que se refere, para finalizar aí a questão geopolítica, de novo, é um recado também para os Estados Unidos, né? No que se refere à ação unilateral do presidente Trump, toda vez que ele ameaça por meio de tarifas ou até aquisição ou invasão de outros territórios, né? Professor, ainda nessa questão geopolítica, até que ponto esse bloco comercial Mercosul e União Europeia faz frente ao potencial dos Estados Unidos e da China? Dá para competir em pé de igualdade com eles agora? Olha, não em termos econômicos, nós ainda precisamos de fato ver como é que isso vai se desenrolar, né? Mas é pelo menos um fortalecimento no que se refere, por exemplo, a negociações futuras, tanto com os Estados Unidos quanto com a China, né? O que acontece aqui é que dessa vez é um bloco, que é o Mercosul. O Brasil, obviamente, ele é muito beneficiado porque é o maior país do ponto de vista econômico, militar, enfim, e geopolítico aqui da região, é uma potência regional, mas o fato de estar ali inserido no Mercosul ajuda sim nas negociações bilaterais, tanto com China quanto Estados Unidos, na medida em que você tem também agora a União Europeia como um parceiro econômico forte. Agora, a gente só tem de lembrar, aqui só uma ressalva, é de que ainda falta aprovação tanto do Parlamento Europeu quanto também pelos parlamentos dos países signatários, né? Alexandre, o senhor concorda que esse acordo só saiu porque a Europa se sentiu agora, nesse momento, encurralada aí entre três superpotências, a Rússia, a China, Estados Unidos, e aí falou, opa, deixa eu voltar meus olhos aqui para o parceiro estratégico de séculos que é a América do Sul? Não tenha dúvidas disso, né? No ano passado, inclusive, sob as ameaças tarifárias de Donald Trump em relação à União Europeia, muito antes, inclusive, da aplicação das tarifas de qualquer acordo com a União Europeia, Olaf Scholz, que ainda era o chanceler alemão na época, ele mesmo foi, inclusive, o precursor de reativar, de finalizar logo o acordo, do tipo, olha, tendo em vista essas pressões agora norte-americanas e, inclusive, a falta de segurança no que se refere à aliança transatlântica envolvendo a OTAN, a Alemanha, por exemplo, sob o Olaf Scholz, já falou, olha, nós precisamos assinar esse acordo no Mercosul para ontem. Ou seja,
é importante do ponto de vista geopolítico, geoeconômico, que nós tenhamos mais um parceiro importante aí, que no caso é o Mercosul, né? E não só isso, provavelmente a União Europeia deve buscar aí outros parceiros e tentar celebrar acordos comerciais e até talvez militares com outros parceiros fora ali da União Europeia. Agora, o que eu chamo a atenção nesse caso também como a União Europeia é um grande cartório também, né? Eles andam devagar, né? Porque enquanto Trump ele já capturou Maduro ali na Venezuela, já está falando em adquirir a Groenlândia, já ofereceu dinheiro para o groenlandês, né? De 10 mil a 100 mil dólares por cabeça, a União Europeia ainda está se pronunciando e tentando fazer qualquer tipo de acordo com os Estados Unidos, ou melhor ainda, reclamando tão somente. Diante de todas as investidas norte-americanas durante todo o ano passado, já era, inclusive, para a União Europeia ter celebrado esse acordo e ter realizado aí diversas outras soluções do ponto de vista econômico. Mas, enfim, antes tarde do que mais tarde, né? Professor, eu quero depois que o senhor nos conte quando o consumidor brasileiro vai começar a sentir no bolso os efeitos desse acordo. Mas antes quero chamar para a conversa o César Feitosa, lá direto de Brasília, nosso analista. Ele tem uma pergunta para o senhor. César. Professor, bom dia. Então, antes de avançar para essas questões mais práticas de como esse acordo afeta e melhora a situação, por exemplo, da população aqui no Brasil, eu queria continuar nesse assunto internacional, porque no início da semana o que a gente viu foram muitas críticas a essas organizações multilaterais. Conselho de Segurança da ONU se reuniu, OEA, todos criticando as ações de Donald Trump na Venezuela, mas não tendo muito poder para fazer nada. E o que a gente vê agora é um movimento muito importante para o multilateralismo, que é esse acordo Mercosul-União Europeia, que são, como você bem disse, o Lúcio também na pergunta, são compostos por países que estão à margem dessas superpotências de hoje. Então, o que eu queria entender é: você entende de alguma forma que esse acordo pode, de alguma forma, fortalecer o multilateralismo? Ou pelo menos que esse gesto desse acordo sinaliza que esses países que estão às margens das grandes potências podem fazer com que o multilateralismo ganhe força nesses próximos tempos diante desse mundo diferente que nós estamos vivendo? Enfim, ótima pergunta. O que acaba acontecendo não necessariamente vai fortalecer o multilateralismo a tal grau que ele se renove, né? Precisam de muito mais ações similares para que isso aconteça. De qualquer forma, é uma boa lembrança da importância do multilateralismo no mundo para soluções de diversas controvérsias, né? Ou seja, esse acordo mostra a importância das organizações internacionais, a importância dos acordos por si só, e a importância do diálogo e da diplomacia, né? O que está muito em baixa atualmente, especialmente pelas atuações norte-americanas, né? É, o, o que talvez seja também interessante mencionar é que esse acordo talvez seja um dos últimos acordos multilaterais desse tamanho, dessa dimensão, em que abrange questões tarifárias, questões sanitárias, questões de propriedade intelectual, um acordo bem amplo, envolvendo commodities, envolvendo maquinário, né? E em termos de valores também. É muito provável que nós, cada vez mais, seja frequente acordos apenas bilaterais, acordos pontuais, e deve cada vez mais se caminhar para acordos de espectro menor, não necessariamente desse tamanho que a gente viu agora recentemente envolvendo o Mercosul e a União Europeia, que é histórico, né? Agora, não resta dúvida de que ainda é uma lembrança e um fortalecimento, inclusive, tanto para os países do Mercosul quanto para a União Europeia, para mostrar que a democracia liberal ainda tem o seu valor, né? Agora, a gente precisa ver até quando esse acordo vai prosperar em termos de
vantagens para as duas regiões, para os consumidores, e o quanto ele também pode servir de base para, de repente, florescer outros acordos, mas eu acho difícil. Infelizmente, acredito que o que nós vamos ver pela frente, cada vez mais, são acordos bilaterais, o chamado minilateralismo, né? E não acordos ou um fortalecimento do multilateralismo como um todo, né? Professor, trazer a conversa agora então para o bolso do consumidor. As tarifas começam lá na faixa de 28%, que é o que são hoje, e vão caindo 3 pontos percentuais ano a ano até praticamente zerarem num prazo de 8 a 10 anos. Quanto tempo o senhor acha que a gente vai sentir no supermercado, na gôndola do supermercado, já um efeito do acordo? Olha, quando a gente olha outros países que fizeram acordos similares, parece que a média é de 2 a 3 anos, enfim, não é, obviamente, muito rápido, né? Não tenha dúvidas de que o consumidor brasileiro ele pode ser beneficiado, sim, inclusive em termos de queijos e vinhos que venham aí da Itália e da França, mas deve demorar um pouco. O que eu queria chamar a atenção aqui também é que nós temos o fortalecimento da classe industrial, né, para o Brasil é interessante em termos de importação, por exemplo, de maquinário, né? A Europa ela é avançada no que se refere a bens de capital, de produtos de valor agregado, e para a indústria brasileira e até para o agro brasileiro, na importação de máquinas, é um acordo bem interessante, né, no que se refere à aquisição desses produtos. Já no que se refere às commodities, deve ter, sim, alguma queda de preços, mas a gente precisa ficar atento quanto à quantidade de salvaguardas que a União Europeia colocou recentemente, principalmente por causa da Itália e da França, nesse acordo, né? Ou seja, a questão da salvaguarda é mais ou menos o seguinte, né? Se a União Europeia perceber que está sendo inundada por produtos brasileiros, por exemplo, ou por produtos vindos do Mercosul, por exemplo, carne e outras commodities, ela pode suspender a importação desses produtos. É claro que não é um processo que acontece do dia para o outro, a União Europeia tem de provar que de fato está tendo um dano, que a sua indústria, que seus agricultores estão tendo dano, o que eu acho um pouco difícil, mas esse é o ponto, né? Então vamos observar, mas parece, inclusive, principalmente na opinião de analistas especializados em Mercosul e na área de agricultura, de que nós teremos sim vantagens aí e preços devem cair, né? Professor, o agronegócio, sem dúvida, está comemorando muito, né, esse acordo. Eu dei uma pesquisada ontem na Bolsa, as principais empresas listadas do agronegócio não tiveram altas expressivas, ficaram, assim, bem contidas, né, a reação, foi bem contida. Agora, a gente não está falando muito de quem sai prejudicado. Quem está muito preocupado com esse acordo aqui no Brasil, professor? A indústria de máquinas, a indústria do vinho lá no Rio Grande do Sul. Queria que o senhor comentasse sobre quais setores estão mais preocupados com o acordo e podem correr riscos. De fato, a indústria também tem é um paradoxo, né? Porque ao mesmo tempo que precisa de bens de capital, você tem outros que produzem bens similares em relação à União Europeia. E nesse caso, com a entrada de produtos de maior valor agregado, não tenha dúvida de que vai ter uma concorrência maior aqui. E a indústria brasileira, em certos segmentos, não estão acostumados com essa concorrência. Além disso, estão acostumados a obter subsídios do governo brasileiro. Então, nesse caso, principalmente, não a questão das commodities, mas diferente disso, né, nós temos que fazer a análise aqui com dois tipos de beneficiados e prejudicados, que seriam a parte de agribusiness e a parte industrial, né? E se a gente tivesse que falar quais os que estão menos satisfeitos, nós podemos dizer aí que há um equilíbrio aí, porque não necessariamente
as exportações de commodities vão aumentar tanto assim para a União Europeia por causa da quantidade de salvaguardas, né? Principalmente inseridas agora no final desse acordo. E com relação à indústria, a entrada de produtos que possam competir com outros que são produzidos aqui. E produtos europeus de melhor qualidade e com um preço menor, né? Professor... Agora, no fim disso tudo, o consumidor que sai ganhando, né?